Imagina um mundo onde toda a economia do planeta é usada para regeneração. Um mundo em que as decisões sejam tomadas entendendo que a Terra sim tem limites e que ela é um organismo vivo. Um mundo onde a riqueza seja compartilhada por todos e que a gente viva em abundância. Parece uma utopia, né? Mas, minha gente, eu venho aqui lhes contar que isso é totalmente possível. Então, antes da gente entrar nesse conteúdo maravilhoso de hoje, se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo, dá um like se você gostar e deixe seus comentários no final. A pandemia tá trazendo um monte de coisas que a gente tá vendo por aí, inclusive uma perspectiva de um cenário econômico muito trágico muito em breve. Algumas empresas já faliram, provando que esse sistema ele não tem resiliência nenhuma. A ONU declarou que mais de 820 milhões de pessoas no mundo passavam fome em 2018 e 113 milhões estavam em situação de fome extrema. Ano passado, esse quadro aumentou para 130 milhões e com o coronavírus estima-se que esse número suba para 265 milhões de pessoas. É muita gente, né? E aí isso faz algumas pessoas pensarem assim: não, mas espera aí. Isso acontece porque não tem recurso pra todo mundo. Mentira. Não, isso acontece porque não tem comida pra todo mundo. Mentira. Não, então vamos aceitar qualquer coisa agora, tipo MP da grilagem, tipo desmatamento, tipo a gente afrouxar um pouco as regras ambientais, sabe? Porque o importante é ver a economia crescer. Isso, gente, é o pensamento que trouxe a gente até aqui. Isso é o pensamento de manter o business as usual. Isso é o pensamento que criou uma economia baseada em combustíveis fósseis quando a gente tem tecnologia barata para usar energia renovável e quando a ONU já declarou, junto com todos os cientistas de respeito do mundo, que a gente tem 8 anos para que a situação do caos climático seja revertido e a gente neutralize, diminua radicalmente a emissão de gases de efeito estufa. Por que a gente ainda continua usando petróleo? Porque 1% da população detém o equivalente à riqueza de mais ou menos 50% das pessoas. É mais ou menos essa a conta. E um grande percentual está em situação de pobreza extrema. Se a gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo e 820 milhões é o número de pessoas que passam fome, tá bem desigual essa balança. Então, ao invés da gente cair nesse conto do vigário, de que agora a gente precisa retomar a economia a qualquer custo, então por conta disso a gente vai deixar ela no business as usual, não. Tem gente provando que o coronavírus pode ser uma grande oportunidade para a gente repensar a coisa toda. Inclusive, vários países da União Europeia já assinaram um acordo querendo propor, de fato, diretrizes verdes, diretrizes voltadas para a preservação dos ecossistemas, para a recuperação econômica pós-Covid. A gente vai precisar de planejamento, a gente vai precisar unir esforços e a gente vai precisar de modelos novos, modelos que atendam ao que a ONU já colocou como ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. De acordo com os ODS, que contemplam 17 dimensões diferentes da vida na Terra e nas águas, a gente tem que atualizar o modelo como a gente vive, o modelo como a gente faz política, o modelo como a gente faz a nossa economia, porque hoje é ela que dita as regras. E sim, por causa da economia, da concentração de renda e da forma como o capitalismo foi pensado, a gente chegou até aqui. Então não adianta a gente achar que a gente vai sair dele, sair dessa crise econômica, política, social, do mesmo modelo. Então eu apresento para vocês um modelo que, para mim, de tudo que eu estudei, parece que é o que mais faz sentido. E ele se chama Economia Donut. A economia Donut ela é tão revolucionária porque ela coloca na conta aquilo que o capitalismo hoje não coloca, mas que existe mesmo assim, que são as chamadas externalidades. Ela coloca na conta o impacto ambiental das nossas atividades. E ela coloca na conta os limites de crescimento desse planeta. Não adianta a gente continuar acreditando no que os governos prometem, que eles querem crescer 2 dígitos no PIB por ano, todos os anos, baseado numa economia linear e num modelo baseado em recursos, extração de recursos finitos. Não tem messias, não tem milagreiro, não tem ninguém que faça essa conta funcionar. Então a gente tem que começar a olhar de outra forma. A economia Donut, ela funciona como uma rosquinha. Por isso que ela é donut. Ela é pautada no bem-estar das pessoas e no planeta. E fazendo com que a gente garanta que todo mundo tenha acesso a moradia, saúde, educação, alimentação, energia e água de qualidade. Que todas as pessoas possam usufruir do que a gente chama de recursos, mas de uma maneira mais igualitária e atendendo às ODSs. A Kate Raworth, que é a economista responsável por essa teoria, lá em Oxford, ela criou essa metodologia justamente para atender aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, porque ela viu que da forma como a gente faz hoje, valorizando o PIB, não faz mais nenhum sentido.
O próprio economista que criou o conceito do PIB, ele avisou quando ele criou, ele avisou o seguinte, gente, olha só, isso daqui é um conceito temporário, porque ele deixa fora da conta coisas muito importantes. Então, quando a gente fala que o capitalismo neoliberal, que o mercado se autorregula, o mercado não se autorregula, porque ele tem um monte de subsídio, por exemplo, para energia suja, para combustíveis fósseis, porque a gente vê uma situação hoje de muita desigualdade que pode aumentar. Por isso a economia Donut faz tanto sentido. Faz tanto sentido que Amsterdã escolheu esse modelo de desenvolvimento para depois do Covid, para depois da quarentena, porque a gente consegue ali ver claramente e graficamente quais são os limites de crescimento. Então imagina uma rosquinha, né? No buraco aqui vazio do meio estão as pessoas que não estão com as necessidades básicas atendidas. Essa parte aqui é a parte do uso dos recursos para atender essas necessidades, dividida nas diferentes dimensões do que a gente está falando, né? Moradia, emprego, educação, alimentação, enfim. Fora disso, estão todas as margens daquilo que está fora dos limites planetários, que para a gente conseguir, a gente está usando mais recursos do que a gente deveria. E o mais bacana de tudo isso é que as dimensões são todas analisadas numa perspectiva sistêmica, que também é um outro erro dessa visão linear que a gente aplica para quase tudo. Se a gente vive num planeta que é um sistema vivo, que é Gaia, a gente tem que ter uma lente sistêmica para analisar tudo o que acontece aqui, principalmente a extração dos próprios recursos desse sistema. Um sistema vivo, tudo que ele faz é tentar de qualquer maneira se autorregular. Quando a gente extrai, ele vai tentar regular o que está acontecendo aqui de alguma forma, só que de uma forma imprevisível, porque a gente não é mestre da natureza. A gente é apenas mais uma espécie aqui na Terra. Quando a Kate Raworth ela propõe esse modelo, que está sendo amplamente discutido, a gente vê que existe sim uma luz no fim do túnel. O que é o objetivo da economia Donut? É manter todo mundo na rosquinha, nem para fora e nem dentro. Todo mundo e todas as atividades. E aí, gente, não é qualquer cidadezinha, nem qualquer país que resolveu adotar a economia Donut como modelo para os próximos anos. Foi Amsterdã, um centro financeiro do mundo, um país considerado um país desenvolvido. A Marieke, eu acho que fala assim o nome dela, que é a prefeita, se conectou ali com a Kate e falou: Kate, vamos fazer um experimento aqui. E elas já começaram os estudos a respeito de como estão hoje as dimensões da rosquinha de Amsterdã. E olha que curioso. Uma das coisas que ficou claro no mapeamento é que existe um problema de moradia em Amsterdã. Muita gente não consegue pagar o aluguel. Então, o que seria a solução básica que alguém pensaria? Vamos construir mais casas. Só que não. Porque, na verdade, a construção de casas, quando elas analisaram na rosquinha, ela emite muito CO2, gera muito lixo na construção civil, não é sustentável. Então eles pensaram, mas o que é o real problema? É falta de casas para as pessoas morarem ou é o valor das moradias? É o valor das moradias. Quando a gente olha dessa forma sistêmica, fica mais claro para que direção a gente vai seguir. A gente sai do óbvio, porque às vezes o óbvio, ele é óbvio, mas ele está causando um passivo que a gente não está vendo quando a gente faz a conta. E é isso que está acontecendo mundialmente quando a gente vê o resultado da nossa atividade e o caos climático que a gente vai ter que enfrentar coletivamente. Olhar sobre uma outra perspectiva é um exercício que traz pra gente novas possíveis soluções. Já dizia Einstein, a gente não resolve um problema com a mesma lente daquilo que criou esse problema. Então a gente precisa ser muito criativo e isso é um grande ativo dessa metodologia da economia Donut. Tem um livro sobre isso que chama Economia Donut, tem alguns vídeos no YouTube. Ela tem um TED muito legal, a Kate Raworth, então se você se interessou, dá uma pesquisada. Mas a mensagem que fica desse vídeo, e desse movimento, na verdade, que eu queria trazer nesse vídeo existem outras alternativas. E a pandemia, ela pode ser a grande oportunidade da humanidade antes da crise climática chegar avassaladoramente. E ela é uma oportunidade para a gente se reinventar enquanto humanidade. Ela é uma oportunidade, já que a economia parou, da gente voltar com novos modelos, da gente fazer novos pactos globais sobre que modelos a gente quer adotar. Talvez é o maior momento que a gente vai viver nesse século. É um momento que a gente pode decidir, olhando de fora ainda, sobre que caminho a gente vai tomar. Mas, quando virem essas propostas milagrosas de como resolver problemas, a gente está vendo propostas milagrosas há quantos anos? Resolver o quê? A gente precisa adotar outros modelos. Espero que você tenha saído desse vídeo com inspiração, porque a mudança está acontecendo e ela é inevitável. Conta aqui pra mim o que você achou sobre isso, se você já conhecia esse tema, se não, se faz sentido pra você e como você pensa tudo isso que está acontecendo. Seu comentário é super importante. Beijo!